Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui comentando algum aspecto de My Big Toad, de Tom Campbell, que possa ser útil para você. E eu fiz uma postagem agora cedo sobre percepção e era sobre isso que eu queria falar um pouco, né? Porque como eu tenho comentado em outros vídeos, inclusive em comuns com a May e com outras pessoas, percepção é uma das formas de criar realidade, né? Percepção são três: percepção, atitude e intenção. E as três envolvem escolhas. O que eu queria explorar um pouquinho mais hoje aqui é essa questão da percepção, né? Que volta e meia eu posto algum meme que deixa, vamos dizer, dúvidas sobre o que você está vendo, né? Então, você pode ver pelo menos duas coisas diferentes, como se você sintonizasse. Você está vendo uma coisa, de repente você vê outra, e aí você consegue, depois que vê as duas, ir para frente e voltar para trás, né? Entre essas percepções, como se estivesse mudando um botão. Então, então esta questão da percepção é importante. Passei hoje uma agora, então eu queria entrar com esse vídeo justamente na sequência aí você pode voltar a observar e talvez entender melhor, porque a gente tem um espaço curto para poder explicar no texto, né? Então eu dei uma explicação rápida, mas ela não necessariamente fica clara, ok? E eu sempre gosto de ser claro e transparente aí com vocês, para que as coisas sejam o mais inteligíveis possível, né? Se eu postar alguma coisa e você não entender, né? Não te ajuda em nada, né? E eu achei que cabia um pouco mais de explicação aí, que seria útil, né? Com relação a esta questão da percepção. Então, a figura em si que eu acabei de postar, ela envolve 4 círculos na direita e 4 círculos na esquerda. Esses círculos estão em vários anéis, né, concêntricos e com espaços brancos, né? Os anéis são pretos com espaços brancos entre um anel e outro. E um dos cantos do círculo, ele, em vez de ser preto, ele é com faixas azuis, ok? Um azul mais escuro, bem definido. Então, se você observar, tapar toda a figura e olhar só um círculo, você vai ver que ele é preto e tem um canto azul. Outro maior preto com um canto azul, né? E isso forma um canto, num caso quadrado, né? 90 graus, em uma das figuras, da direita e da esquerda, um dos lados é arredondado, ok? O que acontece quando você põe esses 4 círculos em conjunto? Uma das figuras são 4 círculos e outra das figuras são 4 círculos. Quando você alinha eles corretamente, você consegue ver um quadrado ou uma outra figura arredondada, azul, transparente, né? Azul brilhante, ou azul transparente, como se queira, suave, né? Um azul suave, sobre uma parte dos 4 círculos, indo do centro ligando os centros dos círculos e formando essa figura azul transparente. Então, assim, você bate o olho na figura, você já enxerga. É como se fosse um pequeno recorte plástico azul que foi colocado sobre os círculos, ok? Isso é o que às vezes as pessoas chamam de uma ilusão óptica, ok? Isso é uma figura montada aí, no caso, pelo cientista Donald Hoffman. Ele tem várias no livro dele, e eu costumo citá-lo aqui. Aqui é um livro, as coisas aqui são sobre My Big Toe, né, de Tom Campbell, mas eu procuro trazer outros cientistas que têm depoimentos interessantes que apontam em direções similares, né, àquela da teoria do tom, do que ele mostra para nós, né, e da prática que ele mostra para nós, né, e ele é uma teoria super abrangente que explana tudo, mas eu acho sempre interessante trazer pontos de vista de alguns outros aqui, porque eles colaboram, né, para que ninguém pense que ele é um cientista maluco falando só ele sozinho de determinadas coisas, né?
Ele é um físico nuclear, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa e pesquisador da consciência por mais de 40 anos agora. Mas eu acho interessante trazer isso. Então, nesse caso, voltando aí para a explanação dessas figuras e como é que isso funciona, ok? Então, você sabe que o Tom Campbell diz que é tudo, vamos dizer, a realidade ela é programada, ok? O nosso avatar também é programado, no sentido de ele é um programa que suporta, que dá existência a ele e ao ambiente em que ele vive, nossa realidade aparentemente externa e objetiva, ok? Isso não muda nada, não invalida nada, sempre deixo isso claro, a realidade continua sendo tão real quanto possível, né? Não existe nada mais real do que essa realidade, que é percebida por você, interpretada por você e recriada dentro da sua própria consciência, da sua própria mente, por você. Porque a realidade é mental, a realidade é consciência, né? E ela trabalha através de programação e do trânsito de informações, né? Então, você, na verdade, como que sintoniza um determinado fluxo de informação desta realidade através do seu avatar, que é o aparelho apropriado para sintonizar esse fluxo, e aí você passa a perceber. Isso é o Tom Campbell falando, ok? Isso explica por que esta figura e esta explanação do Don Hoffman aí na figura faz sentido, ok? Por que ela faz sentido? Porque o Don Hoffman vai dizer que, bom, antes o que está acontecendo na figura e depois eu já entro em seguida no que o Don diz. Então, você está vendo essa figura aí, você já olhou provavelmente, então você está vendo esses círculos e está vendo esses pequenos quadrados ou essas figuras azuis transparentes sobre os círculos, sobre parte dos círculos, e ela brilha de forma uniforme entre os centros, passando por cima das partes coloridas e também das partes brancas. Agora, a pergunta tem sentido aí, né? Você está vendo essas figuras, tá? E elas existem? Não. Essas figuras azuis não existem. Elas não estão lá. Se você ampliar a figura e olhar, você vai perceber que todos os espaços brancos entre os círculos são apenas espaços brancos, ok? A única coisa azul que existe aí são as manchas, as partes azuis dos círculos, que eles são 3/4 preto e 1/4 azul, né? O círculo, a parte do círculo, do desenho do círculo, ela é de um azul forte. Aquele outro azul, a figurinha azul que aparece por cima, é a sua mente que cria. Ela não existe, ela não está lá, ok? Absolutamente não está lá. Então, se você cobrir os 4 círculos aí, né, ou ampliar bastante e olhar só a parte branca, entre eles você vai ver que é apenas branco. A sua mente é que, em função do conjunto, está criando aquelas figuras azuis entre os círculos, ok? Para mim, numa primeira olhada, é praticamente inacreditável, né? Você fala, não, mas o que é isso? De onde é que, né? Como é que pode a minha mente estar criando alguma coisa? Isso tem tudo a ver com o que a gente diz, que a realidade é co-criada por nós, ok? Isso é uma forma de entender isso também. Ela é co-criada através de, entre várias coisas, através da percepção. Porque a realidade não depende apenas do que está sendo transmitido de informação para você. Depende de como você está percebendo isso. E através desse pequeno experimento aí, você consegue perceber que a realidade é muito mais flexível do que parece, né? Então, quando você cria um determinado conjunto de desenhos de uma forma apropriada, aquilo favorece que você perceba isso. E foi isso exatamente que o Dom, através da teoria dele, da cognição, fez. A teoria dele diz que a nossa percepção, a nossa cognição, ela funciona através de programas, né? Inclusive um programa de correção de erros, ok? Então, a evolução levou o ser humano e qualquer outro ser a se desenvolver de tal sorte a perceber as coisas que lhe são úteis, de uma forma que lhe seja útil. E como nós estamos falando em percepção de algo útil, a informação precisa vir correta, precisa vir boa, né? Então, toda transmissão de informação, existe risco de erro. Por exemplo, eu estou falando aqui agora, pode haver uma interrupção da internet e você perdeu uma palavra no meio. De repente era uma palavra-chave e você perdeu o conjunto da ideia por conta de uma palavra faltante.
Então isso é transmissão de informação, e toda transmissão de informação existe um risco de perda da informação, e isso impacta a sua sobrevivência. Por exemplo, se eu estivesse falando algo útil para os próximos minutos da sua vida, que você precisasse, né, atuar ou morrer, né, e perder uma palavra-chave, imagina o estrago que isso causaria. E isso é uma situação hipotética, mas também é real para a questão da sobrevivência. Porque a natureza está buscando a sobrevivência do avatar. Ela desenvolveu o avatar para sobreviver, procriar, se reproduzir e gerar novos avatares. Então, isso é parte do programa. E esses avatares têm que lidar com informações. Então, ele tem que escolher o que ele vai comer ou não, se ele vai caçar ou não, se ele vai fugir ou não. Tem uma série de ações que o avatar precisa fazer para sobreviver, principalmente nas condições mais rústicas, né? Nos tempos mais antigos. Mas ainda hoje isso é necessário. Né? Reconhecer o que é uma ameaça ou não, reconhecer o que é útil ou não, reconhecer um alimento que é bom ou não. Né? Então, a evolução ela foi desenvolvendo a programação do avatar, né? do ser que nós habitamos, né? temporariamente humanos, como diria Amém, né? Você vai está fazendo então uso dessa programação. E quando você recebe informações do ambiente externo e a transforma, reconstrói a sua realidade internamente, porque toda a percepção é interna, né? Como eu já disse em outro vídeo recente, a imagem suposta do que você vê do lado de fora, ela se forma dentro da sua caixa preta aqui atrás. Então é lá dentro, no escuro, no silêncio, que todas as imagens são reconstruídas através do programa do avatar, ok? Através do programa que mostra o funcionamento de um cérebro, de uma mente, da visão, da audição. Então tudo isso é reconstruído. Você recebe informação, sinais externos e é reconstruído internamente. E como é um programa bem feito, né? Foi a fonte que desenvolveu este programa através da evolução, né? Ela também desenvolveu programas de correção de erro. Da mesma forma que nós estamos passando aqui a informação de uma forma consistente, né? O nosso celular, o nosso computador, ele tem um programa de correção de erros, ok? E ele usa isso no caso de algumas falhas e ele consegue reparar e corrigir isso, para que a gente receba a informação inteira. A nossa programação da percepção, né? Ela também tem correção de erros. E o que ela faz aí é interpretar algumas coisas que vieram aparentemente erradas, ela conserta e repara para que a gente receba a informação inteira. E aí o que está acontecendo nessa figura, ok? Não existe esse quadrado azul, mas como está tudo alinhado, a mente, esse programa interpreta que houve um erro, uma falha, que se perdeu parte da informação entre os centros dos círculos e ele recria aquela figura azul somente dentro da sua mente. Ela não está lá na figura. A figura azul só está dentro da mente de quem olha. Então, se você atampar os círculos, você vai ver que os espaços internos entre os círculos são completamente brancos, não existe azul ali. Então, é realmente surpreendente. E eu achei interessante trazer esse aspecto e explicar para vocês, para que entendam melhor a figura que está lá. Então, qual é o motivo dessa figura ter sido postada? A sua compreensão de que a percepção ela é moldável, ela é moldada, né? Ela é trabalhada por seus filtros, por suas crenças e também pelos programas que a gente tem para a existência. Esses programas foram desenvolvidos ao longo do tempo. Então, não tome as coisas por tão reais como são, porque a sua percepção é importante. A sua percepção pode transformar o que você está vendo. É por isso que as ilusões ópticas existem. Porque você tem a possibilidade de burlar, mexer com a programação de tal forma visualmente que você aproveita a forma como a programação funciona para ver coisas que não estão ali, ok? Então, a intenção principal da postagem foi a gente perceber que a nossa percepção ela é flexível, que você pode ver até coisas que ali não estão, né? Então, que fará adulterar isso de várias formas, inclusive com suas crenças, medos e ego, ok? Então, esse foi o objetivo da figura. Objetivo 1. Objetivo 2 é percebermos que se existe um programa de correção de erro na transmissão de informação visual, né, que o visual é o que a gente mais confia, né, é ver para crer. Pois é, então caia para trás, ver não é necessariamente crer, porque no caso você está vendo duas figuras azuis que não existem.
Então, apesar de vê-las, não acredite nelas porque elas não existem, ok? Então, cuidado com crença. Crença é sempre prejudicial para você. Experimente diretamente, tire suas conclusões das coisas, analise com cuidado, veja os vários ângulos, porque realidade é percepção. E se é percepção, percepção é um negócio, inclusive, falho, incompleto, né? Inseguro, baseado na experiência, baseado nas crenças, baseado no medo. Então, você pode mudar a sua realidade mudando a sua própria mente, mudando a sua percepção, tirando filtros inúteis e negativos, né? Porque tudo isso é muito mais flexível do que parece, porque tudo é informação, tudo é mental, tudo é percepção. Realidade é percepção. É o que você percebe, ok? E realidade é informação. Na base, realidade é informação. Então você recebe um fluxo de informações. Mas como isso atravessa os seus filtros, acaba sendo apenas o que você percebe. E se você pode pôr um filtro tanto positivo como negativo. Então, como eu sugeri numa postagem anterior, use os mesmos filtros do próton. O próton é sempre positivo, né? Não vai usar os filtros do elétron, que é negativo. Então, transforme a sua vida positivamente, ok? Então, veja como uma coisa é flexível, tá? Vou ver se na sequência eu posto alguma outra postagem também conectada com essa questão da ilusão, que exemplifica, né? Tem coisas que estão ali no papel, né? Tem uma outra aí que parece apenas são só círculos no papel, mas parece que são espirais. E você olha e não entende nada, mas se você olhar com cuidado, você vai ver que tem, sei lá, 7, 8 círculos concêntricos, mas que, como eles estão montados com pequenas figurinhas levemente distorcidas, eles geram uma impressão de uma espiral. Então, assim, de novo, você pode perceber o que aquilo realmente é, dependendo de como você olha, e você pode perceber o que não é, que está sendo apenas induzido, ok? Então, realidade é percepção, e a percepção é falha, porque ela passa pelos nossos filtros. Isso é positivo e negativo, porque ela pode ser falha para mal e falha para bem. Se você usar filtros positivos, a sua realidade muda para melhor, como isto, ok? Percepção, atitude, intenção. No caso aqui estamos falando da parte da percepção, ok? Então tá bom. Bom dia para vocês, espero que tenha sido útil.